Estamos começando mais uma Arqueologia em Ação. O Arqueologia em Ação é um projeto audiovisual que tem por objetivo levar o conhecimento arqueológico para o público em geral e, sobretudo, para os estudantes de arqueologia. Hoje estamos na Universidade Federal do Rio de Janeiro para bater um papo com uma das damas da arqueologia brasileira, a professora doutora Tânia Andrade Lima. Ela é graduada em arqueologia pela Universidade Estácio de Sá, especialista pelo Museu Nacional, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora pela Universidade de São Paulo e pós-doutora em História Social, também pela Universidade de São Paulo. Ela atua principalmente nas áreas de arqueologia histórica, arqueologia pré-histórica, teoria e métodos em arqueologia e na preservação do patrimônio arqueológico. Boa tarde, professora Tânia. Boa tarde. Gostaríamos de saber o que levou a professora a seguir a arqueologia como profissão. Olha, eu vou recuar muito no tempo, viu? Eu acho que desde muito nova, desde criança, eu sentia um fascínio enorme por culturas que eram muito diferentes das minhas. Elas exerciam uma forte atração em cima de mim, principalmente a produção material delas. Objetos que eu considerava muito diferentes ou muito exóticos tinham um poder de atração enorme sobre mim. E isso na minha infância, né? À medida que eu fui crescendo, eu fui me interessando enormemente pela questão das origens. E a questão das origens acabou me levando, inevitavelmente, à arqueologia. E aí eu mergulhei nesse mundo absolutamente fascinante, do qual eu nunca mais saí. A senhora, hoje, é uma referência para a arqueologia brasileira. E quando a senhora começou os estudos de arqueologia, quais as referências da arqueologia naquela época? Eu diria que foi a primeira geração de arqueólogos profissionais brasileiros, né? Essa geração era composta aqui no Museu Nacional pela professora Maria Beltrão, pela professora Lina Maria Knaip, na Universidade de São Paulo pela professora Luciana Palestrini, pela professora Silvia Maranca, no Piauí pela professora Niede Guidon, em Minas Gerais o professor André Cruz, aqui no Rio de Janeiro também o professor Ondemar Dias Júnior, ainda no que era então o Instituto Superior de Cultura Brasileira, o professor Alfredo Mendonça de Souza e sua esposa Sheila Mendonça de Souza. Eu diria que no Nordeste, Marcos Albuquerque, na região Sul, Pedro Inácio Schmitz. Assim, de repente, o receio está esquecendo de alguém. Mas certamente foi a primeira geração de profissionais em arqueologia no país. Sim, a senhora tem um vasto campo nas áreas de pesquisa que a senhora atua. E o seu doutorado é sobre zooarqueologia em sítios sambaquis. O que é sambaqui? O que é zooarqueologia e por que a senhora decidiu trabalhar com isso no doutorado? Olha, primeiro porque quando eu comecei em arqueologia aqui no Rio de Janeiro, o estudo de sítios litorâneos é a vocação do Estado. Você não tem um pesquisador do Rio de Janeiro que não tenha trabalhado nos sítios litorâneos. A região serrana, por força da cobertura exuberante da Serra do Mar, ainda é muito pouco conhecida, são poucos os sítios agora que se começa a conhecer melhor. Antes eram achados quase que oportunísticos que levavam um ou outro a determinados lugares fora do litoral. Então, sendo a vocação do Estado, e eu sendo carioca da gema, eu naturalmente me engajei em equipes de pesquisa do Rio que trabalhavam com o litoral. Então, a minha iniciação foi em sítios litorâneos. À medida que a minha formação progredia, era natural que continuasse sendo a minha curiosidade voltada para sítios litorâneos. Eu diria que, você me pergunta por que a zooarqueologia, porque naquela época eu entendia que restos alimentares
podiam dar respostas muito significativas em termos de compreensão do comportamento humano. A minha tese de doutorado ela foi feita ao longo dos anos 80. É um trabalho à luz da teoria processual. O que no Brasil, naquela época, já era um avanço. Poucos arqueólogos trabalhavam com teoria processual, muito poucos. Não cabem nos dedos de duas mãos, positivamente. Então, os restos alimentares me davam respostas muito interessantes sobre as questões que o processualismo levantava naquela época. Então, a razão de eu ter eleito, de eu ter escolhido esse segmento da cultura para trabalhar, botar o meu foco em cima, foi por entender que eu poderia encontrar respostas importantes ali. Mas, na verdade, a zooarqueologia no meu trabalho não foi um fim. A zooarqueologia foi um meio. Porque o que eu queria entender, na realidade, eram diferenças sociais entre sítios de uma determinada, inseridos dentro de uma determinada região. Em última instância, a minha tese é sobre isso. No caso, eu comparo sítios do litoral norte e do litoral sul. No litoral sul são sítios inseridos num ambiente muito restrito, a Baía da Ribeira, e o meu entendimento é que ali, por força da cultura material que encontrava, aquela tinha sido uma ocupação relativamente simultânea, com sítios em posições altamente favorecidas e outros em posições altamente desfavorecidas. Para mim, tinha embutido a hierarquia social. Quando eu falo em hierarquia social, essa palavra acaba sendo mal compreendida. Eu preferia dizer diferenciação social. Aqueles que comem mais, inevitavelmente, estão em posições melhores e mais vantajosas do que aqueles que comem menos ou que comem pouco, né? Então, para entender diferenciações sociais entre esses sítios litorâneos, eu entendi que os restos alimentares eram preciosos para me dar as respostas que me interessavam. E, efetivamente, deram, né? Dentro da Baía da Ribeira, eu encontrei aqueles em posições de grande privilégio e outros em posição de grande desfavorecimento. Atualmente existem vários pesquisadores que deram continuidade a pesquisas de sambaquis. O que a senhora acha dessas pesquisas? Elas convergem ou elas divergem do que a senhora trabalhou no seu doutorado na década de 80 com um corpo teórico hoje não tão bem aceito pela comunidade acadêmica? Não, eu não diria, veja bem, não diga não tão bem aceito. Ele continua aceito, ele continua sendo utilizado, ele continua, inclusive nos Estados Unidos eu diria que ele é preponderante, absolutamente Sim. preponderante, né? Apenas a ciência caminha, a ciência anda. Sim, né? sim. O pensamento progride. Esse suporte teórico, ele quando surge, ele é submetido à crítica, né? E ele vai sendo revisto naquilo que se pode considerar como eram suas fragilidades maiores, seus flancos expostos. Novas teorias começam a surgir para cobrir os flancos expostos do processualismo, jamais negando o processualismo, apenas complementando aquilo que se considerava talvez extremado, talvez inadequado, e preenchendo os campos da cultura que o processualismo não contemplava. Então, eu não colocaria nos termos que você colocou. Eu entendo que há arqueólogos processualistas até hoje em ação e fazendo uma boa arqueologia, tá? Não sou eu pessoalmente. Sim, sim. Não, eu gostaria de colocar não tão bem aceito. Por hoje, no Brasil, existe um modismo em considerarem o processualismo algo defasado. E por o modismo do pós-processualismo, as pessoas acreditarem que o processualismo não é mais válido. Mas... Não, de forma alguma, ele continua sendo válido. Sim, claro. Apenas são ferramentas teóricas. Algumas ferramentas teóricas são mais adequadas a determinados tipos de problemas e outras ferramentas teóricas são menos adequadas, né? Nós conversamos muito já, Sim, claro. previamente, sobre a teoria como uma caixa de ferramentas, né?
que você vai aplicar para o problema que você tem na frente a que te parece mais adequada. Então, eu não considero correto esse modismo, né? Senão que eu posso estar diante de um problema onde as ferramentas processuais me são absolutamente precisas para a sua resolução, e eu as utilizo. E onde as ferramentas pós-processuais são inúteis para aquilo que eu quero resolver. Então, eu acho que é uma questão de adequação maior ou menor de determinadas linhas teóricas ao problema que nós queremos resolver. Você pode dizer que até as perspectivas histórico-culturais são tão combatidas, né, tão criticadas, elas têm seu lugar, elas têm a sua hora, elas têm a sua vez, dependendo do problema e como você vai enfrentar esse problema. Qual a maior lição a senhora pôde ter com o doutorado, tanto por uma questão pessoal, da sua vida pessoal, e para a vida profissional? Olha, do ponto de vista da minha vida pessoal, meu doutorado foi muito longo. Eu levei 10 anos fazendo a minha tese. Meu trabalho de campo foi um trabalho que só maluco faz. Eu não refaria aquilo nunca, hoje em dia, né? Extremamente moroso, extremamente detalhista. Eu trabalhava com microvestígios, então aquilo me consumiu um tempo absolutamente precioso. Em termos pessoais, foi um exercício de disciplina valiosíssimo para a minha vida. Porque para enfrentar aquilo a que eu me dispus a enfrentar, eu precisei de uma disciplina férrea, né? Então, em termos pessoais, eu diria que disciplina foi o que eu mais ganhei com a minha tese. Em segundo lugar, uma sólida metodologia. Como você construir uma sólida metodologia, independente dos vieses teóricos que você possa ter. Mas eu diria que foi isso, disciplina e método, foi o que me trouxe um em termos pessoais e o outro em termos profissionais. Agora, você me pergunta o que o doutorado te trouxe. É um título, é um avanço, ele te permite galgar outros degraus acadêmicos, né? Então, esse é o ganho que uma tese de doutorado dá. Bom, hoje a senhora é uma pesquisadora renomada e também é professora, é uma professora daqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Departamento de Antropologia. E ser professora era um objetivo da senhora? Não. Ser pesquisadora era o meu objetivo. A pesquisa era a minha absoluta paixão. A docência é uma decorrência, porque do momento em que você acumula um conhecimentozinho, pequeno que seja, você deve partilhá-lo, né? E isso, embora não fosse o meu objetivo primeiro, acabou sendo uma fonte de grande prazer na minha vida, né? A docência traz grandes prazeres. O convívio com os alunos, o partilhar, eles partilhando todo o seu conhecimento, também por sua vez, sua experiência de vida conosco, docentes, e nós com eles. Essa troca é muito profícua, muito proveitosa, enriquece sempre muito a todo e qualquer professor. Então, eu diria que, embora não sendo o meu objetivo primeiro, me trouxe ganhos preciosos ao longo da vida. Eu tenho grande prazer em exercer a docência. Bom, a senhora atua também na área de arqueologia histórica, no qual a senhora teve grandes reconhecimentos, como o Cais do Valongo. Quais os motivos levaram a senhora a estudar, a aceitar o Cais do Valongo como projeto, e por que a senhora acha que ele teve tamanha repercussão na sociedade? Eu achava que você ia me perguntar por que eu tinha me metido na arqueologia histórica. E acho que eu gostaria de responder isso para depois chegar, claro, em última instância ao Cais do Valongo, se você me permitir. Claro. A minha chegada à arqueologia histórica foi absolutamente fortuita. Eu pesquisava os sambaquis da Baía da Ribeira e eu comecei a encontrar no topo de alguns sambaquis objetos que eram claramente históricos, que não eram contemporâneos a nós e que me pareciam serem do século XIX, né? E eles estavam dispersos por cima de um dos sítios. Eu disse, isso aqui não é o meu objetivo, eu não quero isso, eu não tenho nada a ver com isso,
Veja que eu, nos anos 80, eu era cuidadosamente doutrinada pelos meus mestres no sentido de que a arqueologia histórica não era arqueologia. Era um subcampo da disciplina fortemente discriminado, como ainda é até hoje. Sim. Você tem segmentos aqui na arqueologia brasileira que não consideram a arqueologia histórica arqueologia, né? Porque ela é lastimável. Mas, enfim, então eu fortemente doutrinada nesse sentido, eu disse, isso aqui, embora eu estivesse numa praia, eu disse, isso aqui não é minha praia, né? Não é isso que eu estou fazendo, eu estou aqui estudando os sambaquis. Mas por dever de ofício, isso aqui são remanescentes de um passado recente. Eu tenho por obrigação coletar isso aqui e deixar sob a guarda do Museu Nacional. E assim eu fiz, eu coletei o que eu encontrei e trouxe para o Museu Nacional, embora aquilo não me interessasse em nada. Passaram-se poucos anos e começou a haver uma série de intervenções em sítios históricos no Rio de Janeiro. O Paço Imperial, a Casa da Pólvora aqui no Jardim Botânico, e os colegas me chamavam para olhar, para acompanhar as escavações, e quando eu olhava eu dizia, é exatamente aquilo que eu encontrei naquela ilha da Baía da Ribeira, lá longe. E andava e encontrava a mesma coisa. E andava e encontrava a mesma coisa. Eu disse, peraí, eu estou diante de um fenômeno, né? Eu estou vendo pessoas se comportarem recorrentemente da mesma maneira nos mais variados lugares. Isso tem que ter uma explicação. Por que as pessoas estão vivendo os seus cotidianos nas suas casas com as mesmas coisas, iguaizinhas, semelhantes em tudo? E aí o IFAM resolveu fazer um seminário, por força do trabalho no Paço Imperial, resolveu fazer um seminário, o primeiro, sobre arqueologia histórica. Foi muito interessante, muito importante aquele seminário, porque desentocou os arqueólogos históricos, até então envergonhados, até então absolutamente dentro do armário, escondidos, literalmente entrincheirados dentro das suas trincheiras, tinham vergonha de dizer que faziam arqueologia histórica, apareceram naquele seminário e ali se teve uma medida da quantidade de pesquisas em arqueologia histórica que se fazia no Brasil. E assistindo aquela apresentação de trabalhos, eu olhava e dizia, meu Deus, é igualzinho ao que eu encontro, tudo é igualzinho, na Amazônia, no Rio Grande do Sul, no Brasil Central, em Minas, é tudo igualzinho ao que eu encontro no Rio de Janeiro. O que é isso? Né? E foi aí que eu mergulhei a fundo nessa questão, porque eu entendia estar diante de um fenômeno que me parecia muito instigante, porque era uma cultura material do século XIX, e nós estávamos ali até o pescoço no modo de produção escravista, não obstante com formas de comportamento que eram burguesas, né? E eu dizia, mas como? A burguesia é incompatível com o modo de produção escravista, né? Então, nós temos uma peculiaridade no Brasil que é comum a grande parte do mundo colonizado, que é a antecipação de um modo de vida burguês, a implantação da burguesia propriamente dita no país, né? Isso é próprio de países colonizados. Então, esse fenômeno me instigou. E eu parti para, enfim, mergulhar fundo nisso, entender melhor o que acontecia, trabalhando em unidades domésticas do século XIX. Nasceu aí um projeto que eu desenvolvo até hoje, né? Chama-se Arqueologia Histórica no século XIX. Tem muitas frentes de atuação, tem mais de 20 anos esse trabalho. E, então, o interesse pela arqueologia histórica surge assim, que, em última instância, é a arqueologia do capitalismo, né? Esse trabalho ele está imerso, né, na arqueologia do capitalismo. E aí, o que nós víamos nessas unidades domésticas era prevalentemente a cultura material dos segmentos livres, né? E eu comecei a escrever sobre isso. Foi feita uma série de trabalhos sobre diferentes elementos da cultura material ligados a diferentes domínios da vida cotidiana.
até o momento em que eu disse, bom, esse segmento está contemplado, agora vamos aos outros, né? Se nós temos os segmentos livres contemplados, vamos aos segmentos escravizados. E há cerca de 20 anos atrás eu comecei a me interessar e a fazer trabalhos sobre a escravidão urbana no Rio de Janeiro, que culminaram, agora eu chego à sua pergunta, sim, que culminaram com a possibilidade de fazer arqueologia do Cais do Valongo, que começa com o trabalho na zona portuária como um todo, o projeto, a proposta de remodelamento da zona portuária pela Prefeitura do Rio de Janeiro para as Olimpíadas de 2016, e o IPHAN obriga necessariamente o monitoramento arqueológico, não só o IPHAN, como um decreto municipal, obriga o acompanhamento arqueológico em obras de intervenção em subsolo. Então, ali, dada a envergadura do projeto, era necessário um monitoramento. Nós fomos convidados para a etapa 1 e, quando me deram o recorte da área, nós entendemos que, inclusive por forte instigação do professor Carlos Eugênio Líbano Soares, porque ele era um interessado na pesquisa da africanidade naquela área e um interessado em encontrar o Cais do Valongo. Então, naquela região, naquele segmento, havia possibilidades de achados muito importantes. Todo mundo sabia onde estava o Cais do Valongo. Tem uma placa lá, tem uma coluna comemorativa da chegada da Imperatriz. Na base dessa coluna tem uma placa que diz: aqui foi o Cais da Imperatriz, foi construído sobre o Cais do Valongo, etc. Então todo mundo sabia onde era. Não sabia exatamente onde era, mas sabia que era ali nas imediações. Então nós elaboramos um projeto de monitoramento para o trecho que nos competia trabalhar, e um projeto acadêmico, de natureza acadêmica, cujo objetivo era encontrar o Cais do Valongo, pela evidente importância social que ele tem, pela evidente importância política que ele tem, era nosso objetivo, né? O objetivo desse projeto acadêmico. Não se tratava de valorizar um momento histórico em detrimento do outro. Não se tratava de valorizar o Cais do Valongo em detrimento do Cais da Imperatriz. Não, a importância histórica dos dois é inegável. Só que no nosso entendimento, nesse projeto, a realeza se fez suficientemente lembrar. Tanto que ali existe uma coluna comemorativa da chegada da Imperatriz. Mas não os negros escravizados. Esses foram deliberadamente esquecidos. E eu acho que a arqueologia histórica é uma ferramenta poderosa contra as chamadas amnésias sociais, né? Aquilo que uma sociedade decide esquecer, resolve esquecer, né? Você esconde a tua sujeira embaixo do tapete há algum tempo, mas você não consegue deixá-la escondida o tempo todo. Aliás, o momento que a gente vive está mostrando bem isso, né? Você tentou esconder muita coisa embaixo do tapete durante algum tempo, mas ela acaba vindo à tona. A ditadura militar foi outro exemplo, né? O tanto que se pretendeu esconder o que foi feito naquele período debaixo do tapete, mas aí vem a Comissão da Verdade e vem tudo à tona. Então as coisas podem demorar um pouco a vir à tona, mas elas vêm, mais cedo ou mais tarde elas vêm. Então essa amnésia social, né? Eu entendo que a arqueologia histórica é uma ferramenta poderosa contra essas amnésias sociais, porque aquilo que se pretendeu esquecer, enterrar, literalmente, esconder, a arqueologia histórica tem ferramentas para ir lá e dizer, está aqui, o que foi feito foi isso, né? Aliás, uma frase de um grande mestre que eu tive na arqueologia, James Dietz, sempre disse, não olhem o que foi escrito, olhem o que foi feito. E a arqueologia traz à tona precisamente aquilo que foi feito, né? Então foi isso que me levou ao Cais do Valongo, que eu não tinha a menor ideia do que podia ser encontrado, porque ali houve várias transformações ao longo do tempo. Em cima do Cais do Valongo foi feito o Cais da Imperatriz. Eu não sabia se o Cais da Imperatriz, quando foi feito, se tinha destruído o Valongo inteiro. Em cima do Cais da Imperatriz foi feita a reforma do período Pereira Passos, no início do século XX. Eu não sabia se
os aterros de Pereira Passo e as modificações que ele fez, se tinham destruído o Cais da Imperatriz. Podia não ter mais nada lá embaixo, né? Mas felizmente não foi o que se viu. Nós encontramos remanescentes muito danificados do Cais da Imperatriz e danificados por conta da passagem de redes subterrâneas. Passavam inúmeras redes subterrâneas por ali e para a passagem dessas redes eles destruíram boa parte do Cais da Imperatriz. Mas o Valongo mais profundo, algumas redes chegaram a passar por ele, mas ele ficou em melhores condições de preservação. E ele pôde ser trazido à tona, não só para o povo brasileiro, mas sobretudo para a comunidade afrodescendente, o Cais do Valongo, 200 anos depois, de volta. Um dos primeiros temas trabalhados pela senhora ao longo da sua vida foi a visão geral da arqueologia brasileira, publicado uma apresentação que a senhora fez em 1982. Ui, que coisa velha! Gostaria que a senhora falasse qual a visão que se tinha da arqueologia brasileira na década de 80, fazendo um paralelo com o que a senhora vê sobre a arqueologia brasileira hoje. Eu diria que nós andamos muito, caminhamos muito, né? Progredimos muito. Os anos 80, eu diria que foi uma década de embates, né? De embates por quanto havia uma geração, né? Construída em cima de um paradigma teórico muito fortemente estabelecido e gerações novas querendo mudanças, né? E havia resistências a essas mudanças. Isso não é um problema dos anos 80 ou 90, é um problema geracional que se repete a cada geração que chega, né? Hoje a geração de vocês está revendo o que a minha geração fez, ou criticando o que a minha geração fez, e tem que ser assim, porque assim caminha a humanidade, né? O que vocês estão fazendo hoje será revisto por quem vier depois de vocês, que criticarão os trabalhos de vocês, e a arqueologia andará mais, progredirá mais, né? E se aprimorará mais. Então eu diria que nos anos 80 que havia, o que me resta, né, na memória desses anos, um forte embate entre uma geração que queria fazer com que novos ventos bafejassem a arqueologia brasileira e uma geração mais antiga encastelada nas suas posições. Quais os principais problemas enfrentados por vocês naquela época, e desses problemas em termos de atuação do profissional, em termos de reconhecimento do profissional, e se existem problemas recorrentes hoje? Não, eu diria que são problemas de natureza muito diferentes. Naquela época havia o problema do reconhecimento, que não existe hoje, né? Naquela época só existia uma faculdade de arqueologia, né? Uma faculdade de arqueologia que infelizmente nasceu torta, e o que nasce torto morre torto, né? Ela nunca se consertou, né? Nunca emendou, né? Nunca teve condições de oferecer um bom ensino. Eu costumo dizer que os primeiros que se formaram na Faculdade de Arqueologia do Rio de Janeiro são autodidatas, com certeza, né? Tiveram talvez uma pequena luz ali, outra acolá, mas de uma maneira geral foram autodidatas. Então havia o problema do reconhecimento, porque a faculdade, por força das suas limitações, era muito mal vista nos meios acadêmicos. E aqueles que surgiram por essa faculdade eram, por tabela, muito mal vistos, cercados de descrédito, de preconceito por todos os lados. E tiveram que se impor por força do seu próprio trabalho, por força do seu esforço, por força dos resultados que conseguiam obter e apresentar. Esse não é um problema hoje em dia. Nós temos inúmeras escolas de arqueologia, temos no momento, se não me falha a memória, 11 cursos de graduação, né, no país, e esses são legalmente reconhecidos. Não há nenhum embate quanto a isso. O embate que existe, e eu diria que é um embate que não sei em que medida, aonde ele nos levará, é um embate surgido da capacitação dos graduados em arqueologia
de conduzirem projetos de pesquisa com o surgimento da chamada arqueologia contratada, que não existia naquela época, nunca ninguém falou, nos anos 80 isso não existia. Né? Existiam projetos pioneiros em barragens, 1 ou 2 ou 3, nada mais do que isso, que eram chamados de arqueologia de salvamento. Né? Com a eclosão da arqueologia contratada nos anos 90, começa a se apresentar uma frente totalmente nova e inusitada de problemas. Né? Eu diria que o mais recente é esse, de pessoas com formação, e se você é graduado em alguma área do conhecimento, você tem direito ao exercício dessa profissão. Né? Ficou complicado que, para algumas pessoas, que os graduados em arqueologia tivessem condições de coordenar projetos de pesquisa. A coordenação de projetos de pesquisa é alguma coisa que exige maturidade, que exige preparo aprofundado, né? Exige experiência, requer experiência. Por quê? Porque patrimônio arqueológico é finito e não renovável. Se detonar com ele, ou se abordá-lo de uma forma inadequada, e abordando-o de uma forma inadequada você o destrói, né? Ele não se renovará nunca mais. Daí o extremo cuidado que é preciso ter com aqueles que abordam sítios arqueológicos. Né? Então estabeleceu-se essa polêmica. Né? Os graduados têm condição, com a efervescência da arqueologia contratada, com uma demanda enorme por coordenadores de pesquisa, por pessoal nas frentes de trabalho, em que medida essas pessoas estariam qualificadas? É mais ou menos alguma coisa assim. Você se forma médico, né? Você tem 6 anos de formação como médico, mas aí te é exigida, você tem o direito de exercer a medicina, mas te é exigida residência. Aí você vai ter que se especializar em alguma área, né? Ou você vai ser pneumologista, ou você vai ser cardiologista, ou vai ser neurologista, ou vai ser clínico geral, enfim, você vai ter algum tempo de especialização nesses determinados setores. Se você é recém-formado e te aparece um caso clínico onde uma pessoa precisa ter o cérebro operado naquele momento, ele precisa ser operado. Eu te pergunto, um recém-formado em medicina, ele tem condição de operar o cérebro de alguém? De maneira Esse alguma. é o ponto, ele vai matar o paciente. Então, o problema de quem está ainda insuficientemente preparado para coordenar projetos de pesquisa é matar o paciente. O paciente é o sítio arqueológico. Se matar, está morto, não adianta que não volta à vida. Assim como o pobre ser humano que precisava de uma intervenção neurológica no cérebro, ele não volta à vida se o médico matou. Então, é alguma coisa nesse nível, eu diria, que se estabelece como um grande embate, né, entre quem tem direito a exercer a coordenação de projetos de pesquisa no Brasil e quem não tem esse direito. Né? Que agora isso começa a se liquefazer, porque com a crise, os projetos, é um cálculo pessoal meu, acho que o IFAM não tem ainda esses números, mas talvez alguém da área central possa corroborar ou não o que eu estou dizendo. Eu diria que eu estimo em mais que 50% as perdas. Né? Ou seja, a menos que, ou mais que, fica até difícil calcular aí, você tem ou mais da metade de projetos que deixaram de ser executados no país. Com a crise. Tá? Então, a arqueologia contratada, nesse momento, foi para o brejo. Várias empresas que abriram, inúmeras empresas, dezenas de empresas pelo país afora, estão em maus lençóis. Então, a nossa situação atual, eu não sei para que lado nos leva. Né? Estamos num momento de transição. Eu diria que até ontem à noite o embate foi esse, quem pode, quem não pode exercer coordenação de projetos de pesquisa no Brasil. Agora sabe.
A senhora esteve à frente da presidente da Sociedade Brasileira de Arqueologia. Sim. E esses problemas foram discutidos? Quais os principais problemas? Não, esses não eram os embates da época. O grande embate da época era a comunidade acadêmica contra o IFAM. Havia um seríssimo problema para a obtenção das autorizações de pesquisa. O IFAM era muito moroso na concessão das autorizações de pesquisa e a comunidade estava absolutamente em pé de guerra com isso. Sobretudo, com o crescimento e a expansão nos anos 90, isso foi entre 99 e 2001, se não me falha a memória, a arqueologia contratada estava eclodindo com muita força, né? Então, os arqueólogos precisavam de agilidade do Instituto para a concessão das autorizações de pesquisa para ir para o campo. E o Instituto, positivamente, ele mantinha o mesmo ritmo do tempo das autorizações de pesquisa acadêmica, né? Eu me lembro de uma colega aqui do Museu Nacional, uma vez me encontrando no corredor, me disse, presa de grande aflição, ela disse: Tânia, eu estou há 4 anos esperando uma autorização para um projeto de pesquisa. 4 anos. Tomada de grande angústia, né? Então havia uma demanda enorme naquela época contra o IFAM. Está publicado, tem trabalhos que relatam bem isso, né? Eu diria que a grande tensão daquele momento era essa, né? A obtenção das autorizações de pesquisa, digamos assim, a pressão para que o IFAM respondesse às demandas da sociedade, porque não era uma demanda dos arqueólogos, eram projetos em implementação pelo país inteiro que precisavam das autorizações de pesquisa e que o IFAM, tradicionalmente moroso, por conta de pessoal limitado, poucos arqueólogos capazes de responder às demandas, enfim, por razões históricas do IFAM, não conseguiam acompanhar as demandas da sociedade. Um órgão, quando não acompanha, ele fica obsoleto. Se ele fica obsoleto, é complicado, ele tem que se repensar, né? A senhora esteve à frente também de uma das primeiras tentativas do reconhecimento legal da profissão de arqueólogo. E nessa época a senhora era presidente da SAB? Sim, era presidente da SAB. E em algum momento o IFAM ajudou esse diálogo entre... Não, o IFAM ajudava indiretamente, né? O IFAM ajudou na primeira etapa dessa questão, quando coordenou ou organizou uma comissão composta por 3 pesquisadores para uma interlocução com o deputado que à época agilizava essa questão. Então o IFAM, ao criar essa comissão, quer dizer, deu condições para que a coisa evoluísse. Infelizmente o projeto ficou parado muitos anos e nós resolvemos pegar o touro à unha e fomos ao Congresso Nacional, porque sem um trabalho direto no Congresso Nacional não se consegue nada. É um trabalho de boca a boca, com os parlamentares, com os líderes, com as lideranças dentro do Congresso Nacional. Foi uma luta contínua lá dentro, até que a profissão foi reconhecida no Congresso Nacional. Tem um momento histórico, o Congresso Nacional de pé, cantando o hino nacional, e a profissão sendo reconhecida naquele momento. Há um filme, né, que mostra isso. Acontece que foi a sanção do presidente Fernando Henrique Cardoso. E ele mesmo, um sociólogo, casado com uma antropóloga, entendeu que deveria barrar o reconhecimento da profissão de arqueólogo. E ele não sancionou, ele vetou o reconhecimento da profissão. O Congresso Nacional aprovou e Fernando Henrique vetou. Professora, ao longo de mais de 30 anos de carreira, existiram barreiras para a exerção, para fazer arqueológico por ser mulher? Opa! Nossa, e muitas, não foram poucas. De um professor na faculdade, eu ouvi assim: Tânia, você jamais será uma arqueóloga, porque você é casada e você tem 2 filhos. Aquilo foi uma sentença de morte. Um professor na faculdade dizer isso a uma aluna, né, era fechar o meu caminho, né?
Eu fiquei arrasada, confesso, eu fiquei absolutamente arrasada. E outras situações se sucederam, mas essa ainda no nascedouro foi brutal, essa foi muito forte. E existem arrependimentos do que a senhora fez ou deixou de fazer no que diz respeito a Tânia, arqueóloga? Nossa, aí você me fez uma pergunta. Eu não gosto de arrependimento, porque naquilo onde você é bem-sucedida, você não se arrepende. Aonde você é mal-sucedida, eu também não posso me arrepender, porque eu considero que a gente aprende muito com os nossos insucessos. Então, eu acho que situações de insucesso são, às vezes, até muito mais ricas do que situações de sucesso, né? Tanto do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista pessoal. Então, acho que eu não posso dizer para você que eu me arrependa de alguma coisa, não. Acho que eu não me arrependo. Qual a maior lição de vida a senhora teve em trabalhar com arqueologia histórica, que a senhora fala com tanto prazer, e trabalhar principalmente com as pessoas, com o público em geral? Olha, aí é inevitável que eu chegue no caso do Valongo, né? Porque foi trabalhar diretamente com a comunidade negra, com as expectativas da comunidade negra, por ver aquilo que o nosso trabalho, né, podia trazer para aquela comunidade, ver o reconhecimento daquela comunidade, ver a emoção daquela comunidade. No caso do Valongo, nossa, isso foi um trabalho feito com muito amor, foi um trabalho feito com paixão, eu diria, foi um trabalho feito com forte sentimento, um trabalho feito com lágrimas nos olhos, a equipe com lágrimas nos olhos, nós com lágrimas nos olhos o tempo inteiro. Foi um trabalho que nos tocou fundo do coração. E talvez por ele ter sido feito dessa forma, tenha tocado muito quem se aproximou desse trabalho também, né? Nós vimos pessoas muito emocionadas, fortemente emocionadas. Talvez por conta do significado da materialidade, porque você ler sobre a escravidão nas páginas de um livro é uma coisa distante, né? Mas a materialidade, ela fala direto aos nossos sentidos, aos nossos sentimentos, né? Então, ver, olhar, tocar aquelas pedras associadas a tanto sofrimento, a tanta dor, né? Aqueles objetos impregnados de esperança e de desesperança, né? Foi uma emoção muito forte. O que eu aprendi, nossa, aprendi muito. Tem um pensador na área da administração que diz a seguinte coisa, diz a seguinte frase: para você ter sucesso, você precisa de amor. E se você quer saber por que alguém teve grande sucesso na sua carreira, pergunte a ela quais os 2 grandes amores da vida dela. Opa! Minha família, claro, e arqueologia, arqueologia e arqueologia. Feita com paixão, paixão na veia, na veia. A arqueologia é um vírus que você pega e não tem jeito. Ele vai te arrastar para o resto da vida. A arqueologia toma você, né? Ela te possui, né? Ela é ciumenta, ela cobra, ela é exigente, ela quer teus fins de semana, ela quer dia, ela quer noite, ela quer madrugada, ela quer você ali. Vambora, vambora, você tem que saber, você tem que aprender, você tem que saber, você tem que aprender. E vamos embora e vamos em frente. Então, paixão na veia, na veia. Que é o que vocês todos têm também. Gostaria de agradecer imensamente a senhora por ter aceitado o nosso humilde convite em estar aqui. E gostaria que a senhora falasse, mandasse uma mensagem principalmente para os arqueólogos de hoje, e que essa mensagem sirva de exemplo para os arqueólogos do futuro. Exerçam essa paixão na sua totalidade, mergulhem nela, porque se ela é cobradora, se ela é dura, se ela é exigente, ela dá muito em troca.
ela dá muita recompensa, ela dá muita realização. Então exerçam isso até a última gota de sangue de vocês. Vale a pena. Obrigado, professor. Como é que é? A gente sempre assiste com muito agrado, porque eu falo de coração mesmo. Nossas aulas sempre foram muito boas e cada história acrescentou bastante. Então, essa entrevista ela para nós é uma continuidade de nossas aulas. Que bom! Por isso que eu gosto da aula, vocês são os amores.